O mundo das telenovelas turcas está de luto. 2026 foi um ano marcado por perdas dolorosas que abalaram milhões de fãs ao redor do mundo. Atores que fizeram parte da nossa infância, que nos fizeram rir, chorar e sonhar através da tela, foram-se para sempre. Hoje vamos recordar 10 atores turcos que faleceram entre 2021 e 2026 e que talvez você ainda não soubesse. São histórias emocionantes de artistas que dedicaram suas vidas a entreter e emocionar o público. Prepare-se para uma homenagem especial a esses grandes talentos que marcaram a história da televisão mexicana. Se você é fã das telenovelas e quer estar por dentro de tudo o que acontece no mundo do entretenimento, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Kambola Gorkin Arslan. Kambola Gorkin Arslan nasceu em 4 de novembro de 1980, na cidade de Dussi, na Turquia. Desde muito jovem demonstrava interesse pelas artes cênicas. Ainda adolescente já participava de atividades ligadas ao teatro e mostrava uma dedicação que chamava a atenção de professores e amigos. Ele decidiu seguir esse caminho de forma profissional e ingressou na Faculdade Estatal de Conservatório da Universidade Hacettepe, em Ankara, onde se formou em teatro por volta de 2006. Sua carreira começou no palco, no final dos anos 1990. O teatro foi sua primeira grande escola. Ali ele desenvolveu técnica, presença de palco e disciplina. Colegas costumavam dizer que ele se entregava totalmente a cada personagem. Não fazia nada pela metade. Cada papel era estudado com cuidado, como se fosse o mais importante de sua vida. Em 2004, Kambola estreou na televisão com a série Semberinde Guoya. Esse foi o início de uma trajetória sólida na TV turca. Com o tempo passou a participar de produções cada vez mais conhecidas. Atuou em séries como Atlas Sevgili, onde interpretou Mahur Sayan, um dos papéis mais marcantes de sua carreira. A série foi muito elogiada e ajudou a consolidar seu nome entre os grandes atores de sua geração. O grande reconhecimento popular veio com Poyraz Karayel. No papel de Sefer, um anti-herói complexo e intenso, ele conquistou o público. Seu personagem tinha força, profundidade e conflitos internos que Kambola soube transmitir com naturalidade. A atuação foi amplamente elogiada e elevou ainda mais sua reputação. Ele também integrou elencos importantes como Muhteşem YZYL, Irgi Keski, Ayruk, Ayaz Bazen Tatur Ezel e Tatar Ramazan. Em produções históricas, encontrou um espaço onde brilhou ainda mais. Em Kuruluz, Osman, entre 2020 e 2021, interpretou Sak Bey, papel que lhe trouxe reconhecimento internacional. A série retrata as origens do Império Otomano e alcançou público em vários países. Depois disso participou de Destan como Saltuk Bey e de Alparslan, The Great Seljuks como Kutalmi, consolidando sua presença nos dramas históricos turcos. Seu último trabalho na televisão foi na série Kuduz Fatih Selahattin Eyyubi. No cinema, atuou em filmes independentes como Daire, Yurti e Teslimit, sempre buscando desafios diferentes. Na vida pessoal, era discreto. Em 2021, casou-se com a dançarina Ikram Ak. Mantinha sua rotina longe dos escândalos e raramente expunha detalhes da vida privada. Era conhecido por evitar os holofotes fora do trabalho. No dia 11 de fevereiro de 2026, aos 45 anos, Kambola Gorkin Arslan sofreu um infarto agudo do miocárdio em sua residência, no bairro de Beyoğlu, em Istambul. Poucas horas antes, havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando sua participação em uma produção teatral. Nada indicava qualquer problema de saúde. Ele passou mal repentinamente. Sua esposa acionou o serviço de emergência imediatamente. Foi levado ao Hospital de Pesquisa e Treinamento Taksim, onde os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. A morte foi confirmada oficialmente por sua empresária, Selin Koch. O sepultamento ocorreu em 12 de fevereiro de 2026, no cemitério de Zincirlikuyu, após cerimônia em uma mesquita local. A notícia causou enorme choque na comunidade artística turca. Amigos, colegas e fãs ainda tentavam entender como tudo aconteceu de forma tão inesperada, enquanto o país começava a se despedir de um talento que parecia ter ainda muitos capítulos pela frente. 2. Ali Tutal. Ali Tutal nasceu em 1950 na Turquia. Diferente de muitos artistas que iniciam cedo no teatro, sua formação acadêmica foi em outra área. Ele cursou ciências políticas e administração de empresas. Esse caminho parecia distante do mundo artístico, mas sua paixão pelo cinema acabou falando mais alto. Com o tempo decidiu seguir o que realmente o movia por dentro.
Sua estreia no cinema aconteceu entre 1975 e 1976, com o filme Zin. Era o início de uma trajetória que atravessaria décadas. Nos anos seguintes, Ali construiu uma carreira sólida e constante. Participou de produções importantes e se tornou um rosto conhecido do público turco. Ao longo de mais de 50 anos de trabalho, esteve presente em mais de 50 filmes e séries. Nos anos 1980 participou de On Fertile Lands, lançado em 1980, uma produção que chamou atenção por sua narrativa forte e social. Também atuou na série Arkadaşım, exibida em 1982, consolidando seu espaço na televisão. Sua presença em cena era marcada pela naturalidade. Ele não precisava exagerar para transmitir emoção. Sua atuação era firme, segura e respeitada. Em 2000 esteve no filme Enso, e em 2006 participou de Homecoming. Cada novo trabalho reforçava sua imagem como um ator experiente, capaz de interpretar personagens variados. Não importava se era um papel principal ou secundário. Ele entregava profissionalismo e dedicação em todas as participações. Em 2009, atuou em Güneşi Gördüm, produção que teve grande repercussão. Em 2013 participou de Ukume Kadın, outro projeto de destaque. Seu nome passou a ser associado a produções populares e de qualidade. Dentro da indústria, era visto como um veterano respeitado, alguém que acumulava experiência e histórias de bastidores. Mesmo com tantos anos de carreira, Ali Tutal mantinha postura discreta. Não era conhecido por polêmicas ou escândalos. Preferia que seu trabalho falasse por si. Jovens atores frequentemente demonstravam admiração por ele. Para muitos, dividir uma cena com Ali era uma oportunidade de aprendizado. Sobre sua saúde, havia poucas informações públicas. Não eram conhecidos problemas graves anteriores. Por isso, a notícia que viria em fevereiro de 2026 surpreendeu colegas e fãs. No dia 22 de fevereiro de 2026, aos 75 anos, Ali Tutal faleceu na Turquia vítima de uma hemorragia cerebral, causada por um AVC hemorrágico. A notícia se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. O impacto foi grande, especialmente entre aqueles que acompanharam sua longa trajetória. O AVC hemorrágico é uma condição grave que ocorre quando há rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, provocando sangramento interno. Em muitos casos, exige atendimento médico imediato e pode ter consequências fatais. No caso de Ali, infelizmente não houve tempo para reverter a situação. A comoção no meio artístico foi intensa. Diretores, atores e produtores destacaram sua dedicação ao cinema turco. Muitos lembraram de sua postura profissional e de sua contribuição para diferentes gerações de produções. Ele era visto como parte da história viva do cinema e da televisão no país. Com sua partida, a Turquia se despedia de uma das figuras mais experientes de sua indústria audiovisual, e enquanto o público ainda assimilava essa perda, outro nome começava a circular nas manchetes, trazendo mais tristeza a um ano que já marcava profundamente o mundo artístico. 3. Aldın Dormen. Aldın Dormen nasceu em 5 de abril de 1928, em Mersin, na Turquia. Era filho de Saytomer Bey, empresário cipriota turco, e de Nime Rustuan, filha de um pachá de Istambul. Ainda bebê, mudou-se com a família para Istambul e cresceu no bairro de Şişli. Desde cedo mostrou interesse pelo palco e pelas artes. Aos 8 anos, sofreu um acidente que lesionou seu pé esquerdo. Mesmo assim, não se afastou do teatro. Pelo contrário, seguiu determinado. Estudou no tradicional Galatasaray Lisesi e depois no Robert College, instituições conhecidas pela forte formação acadêmica. Foi ainda na escola que subiu ao palco pela primeira vez em uma peça chamada Demir Ban, recebendo 25 curus pela apresentação. Era um valor simbólico, mas marcou o início de uma vida inteira dedicada à arte. Em 1955, concluiu o mestrado em artes cênicas na Universidade Yale nos Estados Unidos. Lá, trabalhou com Tunzi Alman, também ex-aluno do Robert College. Durante esse período, atuou e dirigiu peças em teatros americanos, incluindo 4 produções no Pasadena Playhouse, em Hollywood. Essa experiência internacional ampliou sua visão sobre o teatro. Ao retornar à Turquia, ingressou no teatro de Muhsin Ertuğrul e estreou na peça Sinaye Var. Pouco tempo depois, em 1957, fundou o Teatro Dormen. Inicialmente era um pequeno espaço com cerca de 60 lugares, em Beyoğlu. O local rapidamente se tornou um importante polo cultural de Istambul. Em 1961, encenou Sokak Kazeyirma, considerado o primeiro musical em estilo ocidental da história da Turquia. Esse marco mudou a forma como o teatro musical era visto no país.
Ao longo dos anos, formou e revelou talentos como Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Günaydın e Füsun Erbulak. Esse grupo ficou conhecido como Escola Dormen, símbolo de qualidade e inovação. Também dirigiu filmes como Güzel Bir Gün İsim, em 1965, e Bozuk Düzen, em 1966. Este último conquistou os prêmios de melhor filme, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema de Antalya, conhecido como Laranja de Ouro. Sua contribuição não se limitou ao palco e ao cinema. Escreveu 5 livros, 4 deles autobiográficos, além de 12 peças teatrais. Em 1997, criou os prêmios de teatro Afif em nome do Banco Yapcred, fortalecendo o reconhecimento artístico no país. Recebeu o título de Artista do Estado em 1998 e, em 2014, o prêmio de realização ao longo da vida no 51º Festival de Antalya. Em 2009, seu musical İseli Arıkalar Kumpanyası foi encenado na Broadway, tornando-se o primeiro musical turco apresentado no Teatro de Nova York. Mesmo com idade avançada, continuou ativo. Seu último trabalho foi em Ayn, em 2024. Um documentário sobre sua vida e Apar Sekerin foi lançado na Netflix, mostrando sua trajetória e impacto cultural. Em 6 de janeiro de 2026, foi hospitalizado após contrair uma infecção grave. Seu estado piorou e ele chegou a ser entubado. Seu filho, Omer Dormen, acompanhou todo o processo. No dia 21 de janeiro de 2026, aos 97 anos, faleceu em um hospital particular de Istambul, devido a complicações da infecção e falência progressiva do organismo. A Turquia se despediu de uma das figuras mais importantes de sua história cultural. Jornais e artistas expressaram profundo luto, e enquanto o país refletia sobre o legado deixado por Aldun Dormen, outras perdas continuavam a marcar aquele ano difícil para o cenário artístico. 4. Inazi Yurtsever. Sinazi Yurtsever nasceu em 16 de julho de 1973, em Erzincan, na Turquia. Desde muito jovem descobriu sua paixão pelo teatro. Ainda na adolescência já demonstrava interesse pelo palco e decidiu transformar esse sonho em profissão. Formou-se no Departamento de Atuação Teatral da Universidade Doğu Anadolu, em Esmirna, onde recebeu formação sólida e desenvolveu sua técnica. Quando se mudou para Istambul no início da carreira, dividiu casa com outros atores que mais tarde se tornariam grandes nomes da televisão turca, como Engin Günaydın, Binur Kaya, Devin Özgürsnar, Ülker Aksun e Olgun Sinsek. Esse período foi marcado por dificuldades, mas também por amizade e apoio mútuo. Anos depois, muitos lembrariam dessa fase como o começo de trajetórias que mudariam o humor e o drama na TV turca. Sinazi iniciou sua carreira na televisão nos anos 1990. Seu primeiro grande reconhecimento veio com o papel de Selçuk na série Kusukibo, exibida entre 1997 e 2000. A partir daí, começou a participar de produções cada vez mais populares. Esteve em séries como Ilan Hikayesi, Nalkar, Avrupayakas e Abank Damat, onde interpretou Amit, também chamado de Amido, conquistando o público com seu jeito natural. Participou ainda de Bir Bulut Olson e Eski Ve Seza, mostrando versatilidade ao transitar entre drama e comédia. No cinema, estreou em 2003 com Yastura no papel de Basi. Depois vieram filmes que marcaram sua carreira, como Saug Senji, em 2011, e Deni Dernek, em 2013, ambos grandes sucessos de público. Seu talento para a comédia o consagrou de vez. Interpretou Akin Ilergüzler e principalmente Yumi em Kardeşpay. A série se tornou um fenômeno do humor turco e fez de Sinazi um dos rostos mais queridos da comédia na televisão. Seu jeito espontâneo e sua expressão marcante conquistaram diferentes gerações. Nos últimos anos, continuou ativo. Participou de Tutunamayanlar, em 2020, Cisli Saco, em 2022, Organizasyon Bizim İyimiz, em 2023, e Insi Taneleri, em 2024. Seu último trabalho foi no filme Temel, Sumela NN Cifresi Yeniden, lançado em 2025 de forma póstuma. Na vida pessoal, era conhecido por sua personalidade sincera e prestativa. Casou-se com Ferihan Kaya em 2006. Em maio de 2024, celebrou publicamente 18 anos de casamento, mostrando o orgulho da família que construiu. Pouco antes de falecer, publicou uma foto com amigos nas redes sociais com a legenda Belas Amizades, sem imaginar que seria sua última mensagem ao público. Sinazi lutava contra um câncer de estômago. Nos últimos dias, seu estado se agravou com pneumonia e falência orgânica. Recebeu tratamento hospitalar em Istambul, mas o quadro se tornou irreversível.
Faleceu em 13 de março de 2025, aos 51 anos. A morte foi anunciada pelo ator e roteirista Kim Il-mais. O presidente Recep Tayyip Erdogan publicou mensagem de condolências, e o Ministério da Cultura e Turismo também prestou homenagem. O velório ocorreu em 15 de março de 2025, no Centro Cultural Atatürk, seguido de oração na Mesquita Bárbaros Hayrettin Paşa e sepultamento no cemitério de Zincirlikuyu. Diversos colegas estiveram presentes, entre eles Engin Akyurek, Murat Sensir, Engin Günaydın, Ahmet Kural e Kim Il-mais. A despedida foi marcada por emoção e silêncio. E enquanto fãs ainda compartilhavam cenas de seus personagens mais queridos, a sensação era de que sua presença continuaria viva nas telas, preparando o coração do público para mais uma história que ainda precisa ser contada. 5. Arif Erkin Güzelbeyoğlu. Arif Erkin Güzelbeyoğlu nasceu em 11 de setembro de 1935, em Gaziantep, na Turquia. Desde cedo mostrou interesse por diferentes áreas do conhecimento. Sua trajetória não foi limitada a apenas uma profissão. Formou-se em arquitetura, mas também teve formação em música, burocracia e artes cênicas. Essa combinação fez dele um profissional multidisciplinar, algo raro e admirado. Ainda estudante no colégio de Gaziantep, começou a se envolver com o teatro de forma amadora. Interpretou o papel principal na peça O Doente Imaginário, de Molière. Essa experiência marcou o início de sua ligação com o palco. Mesmo seguindo outros caminhos profissionais ao longo da vida, nunca abandonou completamente a arte. Arif construiu uma carreira que transitou entre arquitetura, música, atuação e serviço público. Atuou como arquiteto e também como funcionário público, mas foi na televisão que se tornou amplamente conhecido. Ao longo de décadas, seu rosto passou a fazer parte da rotina de muitas famílias turcas. Seu personagem mais amado foi Memik Dedé na série Yabank Damat, produção de grande sucesso que retratava as relações entre uma família turca e um genro grego. A série conquistou o público por abordar diferenças culturais com leveza e emoção. No papel de Memik Dedé, Arif transmitia sabedoria, humor e carinho. Muitos telespectadores se identificavam com sua figura acolhedora. Outro papel muito querido foi o de Zulfikar Ain Ikinci Bahar. Mais uma vez se interpretou um personagem mais velho com autenticidade e calor humano. Essa se tornou uma de suas marcas registradas. Ele tinha a capacidade de dar profundidade a figuras idosas, mostrando força, fragilidade e humanidade ao mesmo tempo. Participou também de séries importantes como Bizimkiler, Doksanlar, Cão Ailen, Mutezen YZYL e o Kumekad. Cada participação reforçava sua presença constante na televisão turca. Mesmo quando não estava no centro da história, sua atuação era notada e respeitada. No cinema, é lembrado pelo filme Umut, de 1970, considerado um clássico do cinema turco. A produção teve grande importância histórica e artística. Estar ligado a esse projeto reforça o peso de sua trajetória no audiovisual do país. Ao completar 90 anos, em setembro de 2025, recebeu mensagens de carinho de fãs e colegas. Apenas um mês depois, em 16 de outubro de 2025, faleceu em Istambul. Segundo seu filho Memik Güzelbeyoğlu, a causa foi natural, relacionada à idade avançada. A notícia foi recebida com tristeza, mas também com reconhecimento por uma vida longa e produtiva. Diferentes gerações de espectadores compartilharam lembranças de seus personagens. Para muitos, ele representava a figura do avô sábio, alguém que trazia equilíbrio às histórias. Sua partida marcou o fim de uma era para parte da televisão turca. Ao mesmo tempo, deixou um legado construído com trabalho constante e dedicação silenciosa. Enquanto o público revisita cenas antigas e relembra diálogos que aqueceram o coração, fica a sensação de que essas histórias continuam vivas. E assim, entre despedidas que marcaram diferentes momentos e estilos da dramaturgia turca, o ano seguia registrando perdas que jamais seriam esquecidas, preparando o caminho para recordar outros nomes que também deixaram sua marca na história artística do país. 6. Enrial Torun. Enrial Torun nasceu em 1º de março de 1972, em Istambul, na Turquia, embora algumas fontes indiquem 11 de março como data de nascimento. Desde cedo demonstrou interesse pelas artes e iniciou sua trajetória artística no teatro. Foi nos palcos que desenvolveu técnica, disciplina e segurança, bases que sustentariam toda a sua carreira. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória sólida como ator e também como dublador. Seu timbre de voz marcante o transformou em um profissional muito requisitado na área de dublagem. Ele conseguia transmitir emoção apenas com a voz, característica que o destacava entre colegas.
Muitos projetos importantes contaram com sua participação como artista de voz. Na televisão, esteve presente em diversas produções conhecidas do público turco. Atuou em Karamelek, Sokuklar Duyman e Kosum Benim, séries que marcaram diferentes épocas. Também participou de Arka Sokaklar e Gunezi Beklerkin, reforçando sua versatilidade ao transitar entre drama e produções mais leves. Entre 2015 e 2017, integrou o elenco de Ek Aduniaya Okundar ou Mais, série de grande audiência. Mais tarde, esteve em Bir Zamanlar KBRS, exibida entre 2021 e 2022, produção que abordou acontecimentos históricos importantes. Em seguida participou de Ukaze Kardeş, entre 2023 e 2024, e de Udutsui Sevda, também em 2024, mostrando que permanecia ativo e relevante na televisão. No cinema, atuou em filmes como Ina A2, 120 ppb, Birlik Zaman. Cada projeto revelava um lado diferente de seu talento. Ele não se limitava a um único estilo. Gostava de experimentar personagens e desafios variados. Apesar da carreira pública, manteve descrição sobre sua vida pessoal e sua saúde. Henry foi diagnosticado com câncer pancreático, uma das formas mais agressivas de câncer. A doença costuma apresentar poucos sintomas nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce. Por isso, muitas vezes é descoberta em estágio avançado, reduzindo as chances de tratamento eficaz. O público não tinha conhecimento de sua condição. Ele enfrentou a doença de forma reservada. No dia 15 de julho de 2025, aos 53 anos, faleceu no bairro de Aksay, no município de Edremit, província de Balıkesir, na Turquia. A causa foi confirmada como câncer pancreático. A notícia surpreendeu colegas e fãs. Muitos não sabiam que ele estava doente. O setor de dublagem sentiu profundamente sua partida, já que sua voz era presença constante em diferentes produções. Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram seu profissionalismo e dedicação. A morte de Henry Alp Torun reforçou o impacto silencioso de uma doença conhecida por sua alta taxa de mortalidade. O câncer de pâncreas é considerado uma das neoplasias mais agressivas, com sobrevida geralmente baixa. Sua partida deixou um vazio tanto nas telas quanto nos estúdios de gravação. Enquanto fãs relembravam cenas e personagens marcantes, muitos também passaram a discutir a importância do diagnóstico precoce e da atenção à saúde. A indústria artística turca, que já havia enfrentado outras perdas recentes, via mais um nome importante se despedir. E diante de tantas histórias interrompidas, o público começava a perceber que aquele período estava marcado por despedidas difíceis, preparando o cenário para recordar outro artista cuja trajetória também deixou marcas profundas. 7. Anta Toros. Anta Toros nasceu como Antaron Keziz em 12 de janeiro de 1948, em Istambul, Turquia. Filha de Selma e Gabriel Keziz, cresceu em uma família de origem armênia. Em uma época em que poucos artistas armênios conseguiam espaço consolidado no cinema turco, Anta construiu uma trajetória firme e respeitada. Sua história representa não apenas talento, mas também perseverança. Desde jovem demonstrava interesse pela arte. Em 1965, começou no teatro amador. O palco foi seu primeiro grande amor. Ali aprendeu disciplina, controle de voz e presença de cena. Pouco tempo depois, tornou-se atriz profissional no Teatro Gulri Sururi, em César, um dos grupos mais importantes da Turquia. Essa experiência abriu portas e marcou o início de uma carreira que atravessaria décadas. Anta também atuou em grupos renomados como o Dostlar Tiyatrozozu e o Teatro de Ali Poyrazoglu. No teatro, era conhecida por sua intensidade. Tinha uma expressão forte, um olhar marcante e uma voz que prendia o público. Cada personagem parecia ganhar vida real em suas mãos. Ela não precisava exagerar. Sua força estava na naturalidade. Com o tempo, a televisão e o cinema passaram a fazer parte da sua jornada. Anta Toros ficou conhecida por interpretar vilãs e personagens de personalidade firme. Não eram papéis simples. Eram mulheres complexas, cheias de conflitos e emoções profundas. Ela conseguia mostrar fragilidade e dureza ao mesmo tempo. Entre seus trabalhos mais lembrados estão as novelas Adferiha Koydum, Sokuklar Duyman e Akayat. Também participou das produções S.R., lançada em 1999, e Akna Ekya, exibida em 2001. Em cada projeto deixava sua marca. Mesmo quando não era protagonista, sua presença chamava atenção. Ao longo dos anos, Anta nunca abandonou o teatro. Ela transitava entre palco e televisão com naturalidade. Enquanto muitos artistas escolhiam apenas um caminho, ela preferiu manter os dois.
Para ela, o teatro era a base e a televisão ampliava seu alcance. Essa escolha ajudou a manter sua carreira ativa por décadas. Na vida pessoal, casou-se com Misaki Toros, adotando o sobrenome pelo qual ficou conhecida. Sempre manteve descrição fora das câmeras. Raramente se envolvia em polêmicas. Preferia que seu trabalho falasse por ela. Em 2025, Anta estava em Bodrum, na província de Mula, realizando tratamento médico. Os detalhes da doença não foram divulgados amplamente. Sabe-se apenas que enfrentava um período delicado de saúde. No dia 30 de agosto de 2025, aos 77 anos, faleceu enquanto recebia cuidados médicos. A causa oficial não foi especificada. A notícia gerou comoção entre colegas e fãs. Muitos destacaram sua dedicação ao teatro e sua importância para a representação de artistas armênios no cenário cultural turco. O funeral foi realizado em 8 de setembro de 2025, com cerimônia religiosa na igreja armênia Surpi Hortutyun, no bairro de Beyoğlu, em Istambul. Depois foi sepultada no cemitério armênio de Şişli, respeitando suas raízes culturais e religiosas. Sua partida marcou o fim de uma longa trajetória artística, mas sua presença continua viva nas telas e nos palcos onde atuou. E enquanto o público relembra suas cenas mais intensas, outra história começa a surgir, trazendo mais um nome que deixou saudade em 2026. 8. Engin Salar. Engin Salar nasceu em 28 de agosto de 1940 em Istambul, Turquia. Desde cedo teve acesso a uma educação de qualidade. Estudou no tradicional Şişli Terakki Lisesi e depois no renomado Robert College, duas instituições conhecidas por formar grandes nomes do país. Mais tarde foi para a Alemanha, onde cursou arquitetura de interiores. Naquele momento tudo indicava que seguiria uma carreira longe das câmeras. Mas o destino tinha outros planos. Em 1972, casou-se com Feliz Vural, eleita Miss Europa em 1971. O casamento foi considerado um dos mais glamourosos do meio artístico turco naquela época. O casal teve 2 filhos e formou uma família que sempre despertou a atenção da imprensa. Mesmo com a fama, Engin mantinha uma postura discreta e elegante. Sua carreira no cinema começou a ganhar destaque em 1969, quando atuou no filme Gnau Yapikak ao lado da lendária Hülya Koçi. O sucesso foi imediato. O público se encantou com seu carisma, seu olhar marcante e sua presença segura em cena. A partir dali, seu nome passou a ser associado aos grandes galãs do Yeşilçam, período conhecido como a Era de Ouro do cinema turco, especialmente nas décadas de 1960 e 1970. Engin atuou ao lado de estrelas como Filiz Aki e Turkan Soray, duas das maiores atrizes da história do cinema turco. Entre seus filmes mais lembrados estão Kaddeyu Baz Belas Ferid, Maker, Rüyalar Gerçek e Anzadan, de 1969, e Sivan Ali, de 1970. Cada produção reforçava sua imagem de protagonista romântico, mas ele também sabia interpretar personagens intensos e dramáticos. Além de ator, Engin Salar foi um dos fundadores da Fundação Filmisan, uma instituição cultural ligada ao cinema turco. Seu envolvimento mostrava que ele não pensava apenas na própria carreira, mas também no fortalecimento da indústria cinematográfica do país. Mesmo depois de se afastar dos holofotes, continuava sendo homenageado em eventos dedicados ao cinema clássico turco. Seu legado nunca foi esquecido. Nos anos mais recentes, vivia de forma mais tranquila, longe das grandes produções. Não havia notícias públicas sobre problemas graves de saúde. Por isso, o que aconteceu em 31 de outubro de 2025 chocou o país. Naquele dia, Engin estava no bairro de Şişli, em Istambul. Enquanto tentava atravessar a rua, foi atropelado por uma motocicleta em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança mostraram que 3 motos passaram rapidamente pela via antes do impacto. O ator foi lançado vários metros com a força da colisão. Pessoas que estavam próximas chamaram socorro imediatamente. Ele foi levado ao hospital em estado inconsciente. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos. Tinha 85 anos. A notícia se espalhou rapidamente e causou comoção nacional. O acidente também reacendeu um debate importante na Turquia sobre o aumento do uso imprudente de motocicletas, especialmente em Istambul. Nos últimos 5 anos, o número de motos registradas no país cresceu cerca de 90%, chegando a 6,77 milhões, sendo quase 1 milhão apenas em Istambul. O funeral foi realizado na mesquita de Şişli, e ele foi sepultado no cemitério de Zincirlikuyu em 2 de novembro de 2025.
Estiveram presentes nomes como Nuri Alço, Ediz Han, Teoman Aik e Ali Razabimboa, além de sua esposa Filiz Vural, que declarou emocionada que todos os corações estavam unidos naquele momento, enquanto advogados já tratavam do caso. Mas a história das perdas que marcaram o cinema turco em 2026 ainda não termina aqui. Outro nome importante também deixou sua marca, e sua despedida trouxe novas emoções inesperadas. 9. Metin Sekmez. Metin Sekmez nasceu em 26 de julho de 1945, em Istambul, Turquia. Desde jovem demonstrava curiosidade pelo mundo e pelas pessoas ao seu redor. Chegou a iniciar estudos em jornalismo, acreditando que seguiria a carreira na comunicação escrita. Porém, em 1962, algo mudou completamente o rumo da sua vida. Ao assistir a uma encenação de Hamlet, ficou profundamente impactado. A força do texto, a emoção no palco e a reação do público despertaram nele um novo sonho. A partir daquele momento, decidiu se dedicar às artes cênicas. Ingressou na cena teatral de Istambul, onde começou a construir a base sólida de sua profissão. O teatro foi sua escola verdadeira. Ali aprendeu disciplina, interpretação profunda e respeito pelo texto. Cada papel era tratado com seriedade, mesmo nos primeiros anos, quando ainda buscava reconhecimento. Com o tempo, seu talento chamou atenção. Metin construiu uma carreira extensa que atravessou teatro, cinema e televisão. Participou de mais de 20 longas-metragens turcos, além de inúmeras produções para a TV. Era um ator versátil, capaz de interpretar personagens rígidos, pais severos, homens marcados pela vida e figuras de autoridade com grande naturalidade. No cinema, teve destaque em filmes como Firar, lançado em 1984, e Kurtulus, de 1994. Nessas produções, mostrou intensidade e presença forte em histórias dramáticas e sérias. Seu estilo era direto, sem exageros. Ele transmitia emoção pelo olhar, pela postura e pelo tom de voz firme. Na televisão, alcançou reconhecimento ainda maior. Tornou-se conhecido internacionalmente por meio das séries turcas exportadas para diversos países. Em Adferiha Koydum interpretou Raza Yılmaz, um pai tradicional, rígido e protetor. O papel foi tão marcante que continuou no spin-off Emirin Yolu. Milhões de espectadores ao redor do mundo passaram a reconhecer seu rosto. Outro personagem importante foi Burhan Evialglu na série Bin Bir Gece, conhecida internacionalmente como Mil e Uma Noites. Novamente Metin trouxe força e profundidade a um papel central na trama. Também participou de produções como 20 Dakika e Kaderimin Yazutgan, consolidando sua imagem como um dos grandes nomes do drama turco. Apesar da fama, mantinha uma postura discreta. Não buscava escândalos ou exposição exagerada. Seu foco sempre foi o trabalho. Colegas o descreviam como profissional sério e dedicado. Para ele, atuar era uma responsabilidade. Durante vários anos, Metin enfrentou uma luta silenciosa contra o câncer. O avanço da doença foi gradual. Ele preferiu manter discrição sobre seu estado de saúde, evitando transformar sua batalha pessoal em assunto público. Continuou trabalhando enquanto teve forças, demonstrando coragem e compromisso com a profissão. No dia 25 de agosto de 2021, aos 76 anos, faleceu no Hospital Estatal Atatürk de Ad, na Turquia. A causa foi câncer, embora o tipo específico não tenha sido divulgado publicamente. A notícia causou grande comoção não apenas na Turquia, mas também em países onde as séries turcas conquistaram enorme popularidade. Fãs de O Segredo de Feriha e Mil e Uma Noites expressaram tristeza nas redes sociais, lembrando cenas marcantes e diálogos intensos. Muitos destacaram como seus personagens transmitiam valores, conflitos familiares e emoções reais. Metin Sekmez deixou uma marca forte no drama turco. Sua trajetória mostrou dedicação constante e respeito pela arte. E enquanto o público relembra suas atuações mais emocionantes, outra história começa a surgir, trazendo mais um nome que também marcou gerações e deixou saudade. 10. Mehtap Ar. Mehtap Ar nasceu em 6 de abril de 1956 ou 1957, em Istambul, Turquia. As fontes divergem sobre o ano exato, mas o que nunca esteve em dúvida foi o ambiente artístico em que cresceu. Era filha de Aysel Gurel, poeta, letrista e atriz muito respeitada no país. Após se separar do marido, Aysel criou as filhas praticamente sozinha, enfrentando dificuldades financeiras, mas mantendo viva dentro de casa a paixão pela arte. Sua irmã, Mudiar, tornou-se uma das atrizes mais famosas do cinema turco nos anos 1980.
Já o pai, Vedadak, também conhecido como Ebren, era jornalista, mas manteve certa distância após o divórcio. Apesar das ausências e desafios, Metap foi profundamente marcada pela força da mãe. Cresceu aprendendo sobre resistência, criatividade e amor pelo palco. Desde cedo conviveu com artistas, ensaios e textos. Esse ambiente natural a levou para o teatro. Iniciou sua carreira na renomada companhia Lale Oralolu, onde começou a desenvolver técnica e presença de palco. Depois, atuou também nos teatros de Nejat Uygur e Tevfik Gelembi, ampliando sua experiência e ganhando respeito entre colegas. Sua estreia no cinema aconteceu em 1974, com o filme Erdunyalar. Era apenas o começo de uma trajetória longa. Ao longo de 4 décadas, participou de cerca de 27 filmes e 12 séries de televisão. Nunca foi apenas um rosto bonito nas telas. Sua atuação tinha verdade e emoção. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Adal Kaze, de 1977, Devlekuzu, de 1980 e Doyun Suis, lançado em 1990. Porém, foi em 1997 que viveu um dos momentos mais marcantes da carreira, com o filme Ar-Roman, também conhecido internacionalmente como Cholera Street. A produção recebeu grande reconhecimento crítico e é lembrada até hoje como um retrato forte e realista de personagens à margem da sociedade. Metap ficou conhecida por interpretar papéis de apoio com grande profundidade. Representava mulheres trabalhadoras, figuras da classe popular, migrantes e personagens marcadas pela exclusão social. Seu trabalho ajudou a fortalecer a representação feminina no cinema turco após os anos 1980. Recebeu múltiplos prêmios de melhor atriz coadjuvante ao longo da carreira, reconhecimento que confirmava seu talento consistente. Na vida pessoal teve um filho chamado Sos, que sempre foi uma de suas maiores motivações. Fora das telas mantinha postura reservada, longe de escândalos. Anos antes de sua morte superou um câncer cervical, mostrando força e determinação. Porém, em 2018 recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão. Optou por enfrentar a doença de forma discreta. Nos últimos meses de vida, permaneceu internada por um longo período, enquanto seu estado se agravava. No dia 10 de abril de 2021, apenas 4 dias após seu aniversário, faleceu aos 64 anos no hospital da Universidade Koç, em Istambul. A causa foi falência múltipla de órgãos decorrente das complicações do câncer de pulmão. O funeral ocorreu em 12 de abril de 2021, na mesquita de Zincirlikuyu, com a presença de sua irmã Mudiar e diversos colegas do meio artístico. Foi sepultada no cemitério de Zincirlikuyu, ao lado de sua mãe, Aysel Gurel, simbolizando uma ligação que nem o tempo conseguiu separar. Mas as despedidas que marcaram o cinema e a televisão turca continuam. Ainda há outra história emocionante a ser contada. E assim chegamos ao fim desta homenagem especial a esses 10 grandes atores turcos que deixaram um legado eterno na história da televisão mundial. Suas histórias, seus personagens e suas atuações jamais serão esquecidos. Eles viveram para a arte e a arte viverá para sempre através deles. Esperamos que este vídeo tenha tocado o seu coração tanto quanto tocou o nosso ao produzi-lo. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber qual desses atores turcos marcou mais a sua vida e qual personagem você jamais vai esquecer. A sua opinião é muito importante para nós. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e faça parte desta família que celebra e honra os grandes talentos da televisão turca. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando lançarmos um novo vídeo. Até a próxima e muito obrigado por estar aqui com a gente.